Descubra o que acontece após um piloto de F1 sofrer um acidente. Confira agora. Quando um carro de F1 sofre um acidente, o controle da corrida vê o impacto exato. Pequenos sensores no carro detectam a força do impacto. Se for de 15 Gs ou mais, o piloto deve ir ao centro médico. Voltarei a isso mais tarde. Enquanto isso, cerca de metade de vocês não estão inscritos. Para obter conteúdo de bastidores da F1 logo após um acidente, clique no botão de inscrição agora mesmo. O carro médico fica em espera. Em uma corrida, o carro de segurança estaria em espera, mas voltando ao carro médico. O motorista desse carro ligará as luzes e aguardará instruções. Agora, no carro médico da F1 estão um motorista e um médico. Existem 3 médicos e eles se revezam ao longo das corridas. O motorista e o médico vestem macacões de corrida e capacetes e permanecem no carro médico durante todas as sessões, com o motor e ar-condicionado ligados, aguardando situações como essa. O controle da corrida avalia a situação e decide o curso de ação. Em uma corrida, o controle considera vários fatores e pode mostrar bandeiras amarelas, acionar um carro de segurança virtual em acidentes menores, acionar o carro de segurança real ou dar bandeira vermelha na prova, dependendo da situação. Enquanto tudo isso está acontecendo, os fiscais já estão correndo para o local, esperando que uma bandeira seja mostrada para que eles possam ter acesso seguro ao local do acidente. Uma bandeira amarela acenada indicará aos pilotos que diminuam a velocidade para manter os fiscais em segurança. Se o impacto foi severo, o controle da corrida instruirá o carro médico a sair do pit lane e prestar atendimento. O piloto e o médico são informados sobre o número da curva e onde na pista o carro ou os carros estão parados. Atualmente, há 2 motoristas do carro médico, Carl Reindler, um australiano com experiência em supercarros, e o piloto português Bruno Correia. Enquanto o carro de segurança está a caminho do incidente, muitas vezes os fiscais já estão na pista avaliando a situação. Eles podem já ter começado a extrair o piloto do veículo, e no caso, digamos, do incêndio do Carlos na Áustria, o primeiro socorrista foi encarregado de apagar o fogo enquanto o Carlos saía do cockpit. Em um acidente, o motorista do carro médico posiciona seu veículo para fornecer a máxima proteção aos presentes no local. O médico da F1 está atendendo o piloto fora do carro. O motorista do carro médico garante a segurança da cena e limpa um caminho até o veículo para os demais trabalhadores. Pode ser quebrando partes do carro para permitir uma extração mais fácil. Porém, na maioria dos acidentes que presenciei, os motoristas saíram da cena e foram rapidamente colocados na parte de trás da ambulância. Se o acidente for superior a 15 Gs, ou seja, 15 vezes a força da gravidade, os motoristas serão levados diretamente para o centro médico sem questionamentos. Mesmo que digam que estão bem, eles têm que comparecer. No acidente de Lando Norris na classificação saudita, o impacto foi superior a 30 vezes a força da gravidade. Mas lembre-se, essa é a força no carro, não necessariamente no piloto. Ele está bem protegido. Em uma colisão frontal, o carro é projetado para colapsar e reduzir a força G no piloto, semelhante a uma colisão lateral. O pior acidente para um piloto é uma colisão traseira, porque atrás dele estão a caixa de câmbio e o motor e eles não comprimem, resultando na força sendo transferida diretamente para o cockpit, mas felizmente as colisões traseiras são raras hoje em dia. Voltando ao carro médico, a dupla sentada dentro desse carro tem 2 telas para olhar, uma fornece leitura ao vivo de onde os carros estão na pista e a outra exibe o feed ao vivo. Então, no caso de Lando, eles certamente teriam visto o acidente e então receberam uma mensagem mostrando o número do carro, qual piloto estava envolvido, em que curva o incidente aconteceu, se o carro está à esquerda ou à direita e, importante, se o piloto está se movendo. Eu estava no paddock durante o acidente de Lando e segui seu treinador, relações públicas e segurança até a clínica médica próxima aos portões de acesso. Eles pensavam que ele havia sido levado para lá, assim como a equipe da Netflix que acompanhava. Houve muita confusão entre o trio da McLaren. Eles pensaram que este centro médico era o que ele foi levado, e de fato não foi o caso. O centro médico na Arábia Saudita fica na curva 22, bem distante do paddock. O treinador do Lando foi ao prédio de controle da corrida para obter mais informações. O acidente ocorreu às 20h51 e por volta 21h15, após notarem que o piloto não estava na clínica médica. Apenas às 9h30 da noite, Zac Brown, treinador do Lando e um cara de relações públicas, se dirigiu aos portões de troca Swipe Gates. Lando estava sendo levado de volta ao paddock em um carrinho de golfe. Ele chegou às 21h37. Sem passe, ele driblou os portões Swipe Gates e foi recebido por Zac Brown.
Então, a dupla retornou à suíte de hospitalidade, sorrindo e rindo. Minutos depois, Lando estava na área de imprensa respondendo perguntas sobre o acidente. Lando estava dolorido naquela noite, mas seu treinador Tom, substituto do treinador regular John Malvin, deu-lhe uma massagem que fez a dor desaparecer quando ele chegou à pista no dia da corrida. Apesar da F1 ter seu próprio médico em cada corrida, há outros médicos locais trabalhando na pista e no centro médico. Se o médico do centro determinar que o piloto precisa ir ao hospital, ele é frequentemente transportado de helicóptero. A F1 sempre tem um helicóptero médico no local pronto para tal ocorrência. Lembro-me vividamente de Mick Schumacher sendo transportado por helicóptero após seu acidente de alta velocidade no circuito de Jeddah durante a qualificação em 2022. O helicóptero estava a apenas 40 metros dos boxes, levando-o ao hospital rapidamente. E quando um helicóptero não pode voar por causa da má visibilidade, por exemplo? Bem, isso aconteceu na China em 2017 e a F1 foi forçada a cancelar uma sessão de treinos devido a isso. A Fórmula 1 está sempre buscando formas de tornar as corridas mais seguras, isso é algo sério. E no passado a F1 usou luvas biométricas. Eles forneceram dados, incluindo temperatura do pulso e nível de oxigênio do piloto. E mais, cada equipe era responsável por garantir que essas luvas estivessem carregadas, mas entendo agora que estão trabalhando em um novo conjunto de luvas biométricas. Voltando aos acidentes na pista, existem 3 equipes de extração que estão em cada evento e todas precisam participar de um exercício de treinamento simulado. Todas as manhãs de sexta-feira e, se não passarem no exercício, precisam fazê-lo novamente e novamente até passarem. Agora, supondo que um piloto tenha sido levado para o centro médico, há muita ação acontecendo na pista, com os fiscais trabalhando ativamente para limpar a pista de detritos e preparar o carro para a remoção. Na maioria das vezes, um manipulador telescópico é usado para levantar o carro e retirá-lo da pista. Às vezes, ele é colocado em um caminhão de plataforma, outras apenas abaixado no chão, fora da pista. É quando fotógrafos técnicos ou espiões tentam fotografar a parte inferior do carro enquanto ele está abaixado, pois as equipes valorizam essas imagens e pagarão bem por elas. O carro será coberto e, por vezes, os fiscais ficam um pouco estranhos sobre tirarmos fotos, especialmente no México no ano passado. Não lembro em qual sessão, mas houve um incidente em que eles ativamente tentaram impedir que tirássemos fotos de um carro parado fora da pista. Não há regra contra isso. E após a sessão, os carros são devolvidos ao pit lane na traseira de um caminhão. Se houve danos às barreiras de choque, como no acidente de Sérgio Pérez em Mônaco no ano passado, as equipes chegam rapidamente para consertar o dano, pois a corrida não pode ser reiniciada até que esteja em condições adequadas. Há uma grande urgência devido ao enorme número de pessoas em casa assistindo na televisão, aguardando essa reinicialização. Assim como um carro de F1, o carro médico tem sua própria equipe cuidando dele durante as corridas. Eles também trocam os pneus de 2 a 3 vezes e podem reabastecer na garagem. Conversei com Karl Reindler sobre dirigir aquele carro. Ele disse que é incrível quando consegue ultrapassar um F1. Ele relata que isso ocorre com frequência quando precisam atender um acidente. E quando eles chegam a um acidente ruim como este, F2 em Baku, no ano passado, eles têm que se desviar de todos os tipos de destroços na pista. Destroços que poderiam furar pneus e atrasar a chegada de um piloto ferido ao centro médico. Em um incidente com 2 carros, o carro médico pode levar os 2 pilotos de volta aos pits ou ao centro médico. O motorista e o médico estariam a par de uma conversa potencialmente interessante e, às vezes, acalorada entre os pilotos no banco traseiro desse carro. Isso seria fascinante. O que é pior, capotamento ou grande batida em uma parede? A batida! O capotamento parece dramático, mas é a parada repentina de um carro batendo em uma parede que causa o maior dano. O acidente de Yuzhou Guanyu na primeira curva parecia mortal. Mas ele estava andando bem no final da corrida, enquanto o pobre Alex Albon, que bateu na parede do pit, estava com muito mais dor e foi praticamente esquecido. O automobilismo é perigoso, mas a F1 investiu significativamente para aprimorar a segurança. Quando você pensa sobre isso, os carros estão batendo em paredes e barreiras de pneus a quase 300 km/h, 180 mph. É incrível que não haja mais lesões graves ou mortes. Nos anos 50, morreram 15 pilotos, 14 nos anos 60, 12 nos 70, 4 nos 80 e 2 nos 90. Faz quase uma década desde a última morte de um piloto de F1 devido a um incidente na pista. Agora você conhece melhor o que ocorre após um acidente na F1.
Mas antes de ir, eu só quero agradecer a essas pessoas que substituíram um guarda-chuva que eu perdi após um uso no Grande Prêmio da Austrália. Obrigado, Blunt. Antes de sair, clique em curtir e inscreva-se, por favor. Muito obrigado por assistir. Continue apaixonado.